hoje. Então, o nosso tema de hoje é Segunda Guerra Mundial, certo? 1937 a 1945. Eu preparei aqui algumas questões que são importantes. Eu vou explicar a Segunda Guerra de maneira geral, tá? Todo o período da Segunda Guerra Mundial. Depois nós vamos trabalhar com a apostila daí, tá? Então, eu vou explicar todo o conteúdo e depois a gente vai para a apostila, mas o conteúdo já vai estar, de antemão explicado, né? Então, é o seguinte, para a gente falar de Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, a gente tem que falar dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o que estava acontecendo antes, para o contexto de 1930, que culminou, então, em 1939 ali, né? 1937, o início da Segunda Guerra Mundial. Então, antecedentes. A gente tem que lembrar que nós, no ano, estávamos estudando os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de crise de 29, quando a gente fala dos períodos do estabelecimento dos governos nazifascistas, né, desses governos de extrema-direita se articulando com a chegada no poder, tudo isso já são tensões, já são situações que vão culminar aí no início da Segunda Guerra Mundial, tá? Ô, prof, pode repetir para mim de novo? É que eu fui abrir o portão para minha avó, daí eu... Posso, não tem problema. Então, Desculpa. Sem problemas. Kailane, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, que é de 37 a 45, a gente vai falar dos antecedentes dela. E o que estava acontecendo, qual era o contexto que vai culminar na Segunda Guerra Mundial em 1937. Então, nós já estávamos estudando os antecedentes. Quando a gente fala da crise de 29 ou dos estabelecimentos dos governos nazifascistas na Alemanha, na Itália, tá? Na Europa de maneira geral, a gente já está trabalhando antecedentes da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, estavam sendo evidenciados inúmeros conflitos. Por exemplo, na Etiópia, em 1935, já havia uma invasão da Itália. Então, lembra lá na Primeira Guerra Mundial que uma das principais motivações era o imperialismo, ou seja, era o domínio de outros territórios? Aqui na Segunda Guerra Mundial, também essa ideia imperialista, ela também prevalece, expansionista, expandir meus territórios, dominar novos territórios. Então, a Itália já tinha invadido a Etiópia em 1935. Nós vamos ter de 36 a 39 a Guerra Civil Espanhola. Essa Guerra Civil Espanhola, ela é um prelúdio. Alguns historiadores falam que é um para a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a gente tem aí o bombardeio da cidade de Guernica, tá? E aí já é um teste de armamento bélico que está sendo feito aí, né? Porque vocês sabem que que havia um apoio tanto da União Soviética, mas havia um apoio muito grande, massivo, tanto da Itália quanto da Alemanha no conflito ali da Guerra Civil Espanhola. Então, eles estavam testando os seus armamentos bélicos, né? Então, já havia tudo isso, ó. O Japão é um país altamente imperialista, né? Muito, e ele vai dominar a região da Manchúria. Para vocês terem uma ideia, o Japão domina a China. O Japão é dominador da Coreia. Antes da Coreia ser dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Que é pós-Segunda Guerra Mundial, quem dominava essa região das Coreias hoje, que era um único território, era o Japão. O Japão, gente, levou coreanos para o país japonês para trabalhar em regime de escravidão, de servidão, tá? Em trabalho forçado, não escravo que tem um dono, né? Um regime de escravidão, ou seja, de explorar o trabalho dos coreanos. Houve, por parte dos japoneses, uma exploração sexual das coreanas gigantescas. Então, os japoneses exploraram as coreanas, essa questão da exploração sexual era muito forte. Então, o Japão, tá, era um país altamente imperialista e dominava outros territórios com violência. E nesse período aqui, ele está dominando ali a região da Manchúria também, certo? Aí nós vamos ter os soviéticos, tá?
que vão entrar aí numa guerra chamada Guerra Russo-Japonesa, né? Nós vamos ter também esses conflitos. Então, para a gente poder entender, olha, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? A Alemanha ela tem um projeto expansionista, então, 33, a gente já viu isso, Hitler chega ao poder na Alemanha, tá? O Partido Nazista se estabelece na década de 20, 1920, tem o estabelecimento do Partido Nazista, né? A ascensão ali do Partido Nazista. A Alemanha está vivendo uma crise gigantesca, certo? A partir de 33, a gente tem uma perseguição a todos os opositores, o estabelecimento aí do totalitarismo, né? A todos os opositores políticos, elimina todos esses opositores e começa um grande questionamento ao Tratado de Versalhes, assinado no final da Primeira Guerra Mundial. Então, o estopim da guerra, lá da Primeira Guerra, é o assassinato do arquiduque Ferdinando. O estopim da Primeira Guerra é muito maior, é uma disputa imperialista por território, terras. Aqui também vai ter um estopim da Primeira Guerra Mundial, que é a invasão dos alemães à Polônia. Aí vai culminar na realmente efetivar a Segunda Guerra Mundial. Mas, a partir de 33, com o Hitler no poder, já há o questionamento eminente do Tratado de Versalhes. Ou seja, já se quer, aí com as ideias expansionistas, chegar ao poder. De um lado, tá, gente? Esse é o maior conflito que se tem notícia. Morreram aproximadamente entre 70 e 80 milhões de pessoas, muita gente, 70 a 80 milhões de pessoas, tá? Envolveu Europa, África, Ásia e Oceania. Houve participação até da América, com participação do Brasil, mas não foram atacados, nem nada, né? De um lado, eu vou ter os países do eixo, certo? Essas rivalidades, né? De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado os aliados, certo? Reino Unido, França e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos. Estados Unidos entra na guerra em 1941. Então, de um lado, o eixo Alemanha, Itália e Japão, do outro lado, Reino Unido, né, Inglaterra, França e Rússia, ou, na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, em 1941, entra os Estados Unidos. Já 37, 38, 40, 41, meados desse conflito. O conflito vai até 45, os Estados Unidos entra efetivamente em 1941, do lado dos aliados, certo? De maneira geral. Muito bem. O Tratado de Versalhes, ele é visto como uma vingança. Tá? Então, os alemães veem o Tratado de Versalhes como uma vingança. Se olhar aí, eles estão querendo se vingar da Alemanha. Então, existe um projeto político da própria Alemanha com apoio das massas, ou seja, com apoio da população. Convocação de soldados, aviação de guerra, eles começam a trabalhar essas possibilidades. Ou seja, eles começam a descumprir o Tratado de Versalhes. Não podia ter produção de armamento bélico, eles começam a produzir armamento bélico. Não poderia ter um número muito grande de soldados, eles começam a recrutar soldados com o apoio da população, tá? Então, a ideia mesmo de expandir o território, a ideia expansionista, que é uma ideologia nazista muito forte e de convencimento às pessoas também que apoiam o governo de Adolf Hitler na Alemanha, certo? Então, tem uma ideologia que é... Olha, a ideologia... Oi, fale. Antes do Hitler começar, tipo, aquele negócio de querer se livrar dos judeus ou algo do tipo, eles podiam também entrar no exército? Não. Quando Hitler chegou ao poder, não mais já. Desde que ele estava no poder, não. Antes de Hitler chegar ao poder, se alistavam ao exército, sim. Tiveram judeus que lutaram em favor da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Eles tinham guardado até a roupa do exército. No filme Minha Querida Anne Frank, o pai da Anne Frank lutou do lado da Alemanha no exército da Primeira Guerra Mundial. E ele é preso durante a Segunda Guerra Mundial porque é judeu.
tem guardado a roupa, Kailane. Daí ele mostra, tipo, no filme, eu tenho a roupa, diz ele, eu lutei do lado da Alemanha. Eles não querem saber, tá? Durante a Segunda Guerra Meu Mundial. Deus. Ó, então tem uma ideologia por trás de tudo na Alemanha. Lebensraum. Lebensraum é a ideologia do espaço vital, do espaço único, da limpeza étnica, que é uma teoria defendida pelo nazismo, pelo Hitler, tá? Eles queriam construir o Terceiro Reich, o Terceiro Império, com retomada de territórios que historicamente eles foram perdendo. Então, havia inúmeros territórios que eram da Alemanha e que eles perderam, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, né? Ali na região da Germânia, até perto do leste da União Soviética, era tudo da Alemanha. E eles perderam esses territórios com o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi redesenhado o mapa, e a Alemanha perdeu esses territórios de influência. Ela queria novamente dominar todos esses territórios que ela tinha perdido pós Primeira Guerra Mundial. O que eu quero dizer para vocês que antes, tá, da decretação da Primeira Guerra Mundial, tá, em 1938, então ali antes de 39, tá, já havia anexação de territórios. Já havia anexação do território da Áustria, tá? Já havia uma marcha nazista em Viena, já havia anexação da Tchecoslováquia, que é a chamada região dos Sudetos, tá? Porque é uma região rica, uma região industrializada. Então, antes do início da Segunda Guerra Mundial, tá? Quase um ano antes, o Hitler já estava colocando em prática as ideias expansionistas. Isso é questão de prova até de vestibulagem. Então, em 1938, já havia anexação da Áustria, já havia anexação dos Sudetos. Os Sudetos, então, uma área industrializada do país ali, da Tchecoslováquia, certo? Então, os Sudetos é uma região da Tchecoslováquia altamente industrializada. Então, eles já haviam dominado essas regiões, eles já haviam aplicado essas ideias expansionistas. Em 1938, acontece uma conferência, que é a Conferência de Munique. Qual é o objetivo dessa conferência? Para quem organizou primeiro essa conferência, né? O Reino Unido e a França. Então, a França e o Reino Unido, Inglaterra, organizam uma conferência para tentar, vamos dizer assim, coibir o expansionismo de Hitler. Ou seja, para evitar, e eles não queriam conflito, tá, gente? Nem a França, nem o Reino Unido queriam conflito. Eles queriam evitar a qualquer custo um conflito. E para evitar esse conflito, né? Para evitar esse conflito, eles resolveram fazer uma conferência, a Conferência de Munique. Chamaram o Hitler para participar dessa conferência. A conferência, na verdade, foi um fracasso, que não deu certo, né, gente? O que eles fizeram nessa conferência, para vocês terem uma ideia? O Reino Unido e a França deram de presente para o Hitler a região dos Sudetos. Toda a região que o Hitler anexou antes da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a França deram para o Hitler. Tu podes ficar com esses territórios que você já anexou. Nós vamos dar para vocês, nós assinamos, tipo assim, nós te damos de presente. Em contrapartida, Hitler, você não anexa mais nenhum outro território. Você pare com sua ideia expansionista. Então, a ideia da Conferência de Munique era não acontecer um conflito direto, ou seja, evitar um conflito, tá? E para isso eles deram aí e aceitaram o que o Hitler já tinha feito, que era anexar a Áustria e a Tchecoslováquia. Nós damos essas regiões para você, só que em contrapartida você nos promete que não vai anexar mais nenhum território. Aí Hitler cruzou os dedinhos, falou, tudo bem, eu prometo, é claro, que eu não vou anexar mais nenhum território, meus queridos, né, do Reino Unido e meus queridos franceses. Gente, mas a ambição do Hitler era desproporcional. Foi um fracasso a Conferência de Munique, porque foi um blefe do Hitler. Ele ganhou os territórios de presente e começou a anexar mais territórios, principalmente a Polônia,
Então, como a Polônia pertencia à Alemanha, era um território que os alemães queriam novamente, a todo custo. E quero lembrá-los que na Polônia havia um grande número de judeus. Um número substancialmente grande de judeus. É na Polônia o maior campo de concentração que houve na Segunda Guerra Mundial, que é Auschwitz, tá? Auschwitz fica na Polônia. Então, havia uma missão muito grande do Hitler em anexar a Polônia, tá? E parte do território polonês era da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e ela perdeu. Então, gente, havia muita hostilidade entre os alemães e os poloneses. Aí, o que aconteceu em 39? 39, Segunda Guerra Mundial. Estopim da guerra, a anexação do território da Polônia pelos alemães. Aí, o que os alemães fazem, tá, gente? Eles vestem uma galera de polonês, tá? Isso foi uma fraude comprovada. Eles vestem uma galerinha aí de poloneses, e aí eles anunciam na rádio no dia seguinte que alguns poloneses invadiram a Alemanha e detonaram uma rádio alemã. Por isso, a Alemanha vai anexar a Polônia. Hashtag é uma fake news. Não havia esse conceito ainda, mas era uma fake news estabelecida nesse momento, porque os poloneses não invadiram. Foram alemães vestidos de poloneses, tá, que fizeram essa farsa para dizer que iriam invadir a Polônia, porque, afinal de contas, os poloneses invadiram uma rádio alemã. Né? Então, foi uma farsa, tá, gente? Que aconteceu, que foi comprovado depois. E a Alemanha, então, invade a Polônia. Eu quero dizer para vocês que havia uma promessa por parte do Reino Unido e da França que se a Alemanha invadisse a Polônia, a França e o Reino Unido ajudariam os poloneses. Certo? Então, havia uma promessa ali que se a Alemanha fizesse isso, a Polônia teria um apoio, que não aconteceu. A Polônia ficou sozinha, abandonada, jogada para as traças. Foi trash para os poloneses, tá, gente? Porque eles não obtiveram ajuda nem dos franceses e nem do pessoal do Reino Unido. Nem dos... Professora. Fala, Bia. Nossa, professora, tipo, eu ouvindo tudo isso, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, gente. Tipo, você já leu vários livros, mas, tipo, eu não conheço muito o negócio do Hitler, mas eu já fiquei, caramba. Mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar é que um parente meu já foi pra Polônia. E ele ficou uns dias lá. Só que ele ia no centro de concentração, mas acabou não indo. Só que o que aconteceu? Ele percebeu, uma coisa que ele percebeu bastante, é o jeito que os poloneses são. Ele disse que eles são reservados, que eles, assim, quase não tem, digamos assim, pessoas andando na rua, que eles não, sabe, não tem muito contato. E eu, tipo, acho que isso aconteceu devido a essas coisas que eles tiveram, toda essa história. Porque, como ele falou, eles são um povo bem sofrido por causa da situação. Aí eu fiquei tipo, caramba, um evento da história pode mudar uma sociedade inteira. Pode sim, Bia. Nossa. Sim, e foi muito complicado para os poloneses, porque eles ficaram sozinhos, eles ficaram abandonados. Gente, e tem mais uma coisa, Bia, que tu vai ficar agora de cara também. O Hitler fez um tratado com a União Soviética. Ele fez um tratado de não agressão, tá? Também já vi isso. Esse eu vi. Esse eu sei. Tu viu, Léo? Então, ele conversou com o Stalin e disse assim para o Stalin, Stalin, é o seguinte, nós vamos fazer um tratado. Eu não te agrido e você não me agride. Eu não vou para o território e você não vem para o meu. Por quê? Ele foi esperto. Se ele começa uma guerra e ele tem frentes para a defesa, por exemplo, se ele tem uma frente ocidental e uma frente oriental, é mais difícil dele ganhar. Porque ele vai ter que deslocar exército para ambos os lados. O que ele fez, então? Ele fez um tratado ali com a União, um tratado de não agressão com a União Soviética. Olha, eu não te agrido e você não, nós ficamos de boa, tá?
Só que o Hitler já tinha pretensões que esse tratado não ia durar muito tempo. Já estava tudo na cabecinha dele, alinhavado. Ainda durou tempo para o Hitler demais. O Stalin também sabia, gente, que não ia durar muito tempo esse tratado, tá? Também já sabia que era um tratado que ia acontecer, mas que não tinha, assim, aquela, vamos dizer, não era uma amizade, né? Tinha a data de validade. Mas é porque era interessante para ambos os lados. Então, tem mais uma situação. E o que acontece? O Hitler faz algumas promessas, tá? Para a União Soviética, inclusive dividir a Polônia na sua influência. Então, ele diz assim, ó, eu não te agride, tu não me agride, e a gente divide a Polônia. Eu fico com uma parte e tu fica com outra. Então, a União Soviética também vai para a Polônia. Então, gente, a Polônia não sofre, como a Bia falou, não sofre só por parte dos alemães. Ela sofre também pela União Soviética, porque o Hitler falou para a União Soviética que ele ia dividir ali aquela região, certo? Então, eles também vão sofrer com a União Soviética, no caso do país polonês, né? E aí, olha só, esse pacto aí de não agressão, eles assinaram por 10 anos um acordo. Então, o pacto de não agressão tinha uma data de durabilidade de 10 anos. Não vai durar, obviamente, a gente vai ver no percurso histórico o que vai acontecer, mas no início da guerra, então, a Alemanha e a União Soviética têm um tratado de não agressão, certo? E a ideia era dividir aí o território, certo? A Alemanha fica no oeste e a União Soviética no leste, certo? Quem rompe o tratado primeiro? Ai, querida, mas foi o Hitler. Já dava para imaginar. Certo, pensa, em 41 a gente vai ver o que ele vai fazer. Vamos lá. O que vai acontecer, tá, gente? A França vai ficar tipo, impactada com o que está acontecendo, viu que o Acordo de Genebra não serviu para muita coisa, né? E o Hitler, ele faz esse tratado de não agressão, sabe por quê, gente? Porque na Rússia tem petróleo. Na Rússia, que é a União Soviética, né? Tem minérios, tá? Então, vinham minérios e petróleos da União Soviética. Então, o Hitler não foi bobo nem nada. Então, fez o tratado de não agressão porque sabia da importância desse território. Gente, olha só. Então, o ataque da Alemanha na Polônia foi a partir aí de operações que foram forjadas, que realmente não aconteceu, né? O ataque à rádio alemã foi um pretexto, tá? Para que esse conflito começasse em 1º de setembro de 1937. Gente, olha só, para vocês terem uma ideia. Cerca de 1.300.000 soldados. 1.300.000 soldados. Vocês têm noção do que é isso? 1.300.000 soldados? A resposta desse 1.300.000 soldados lá na Polônia foi imediata. 3 de setembro, o Reino Unido e a França declaram guerra contra a Alemanha. Então, 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia. 1.300.000 soldados. 3 de setembro, a França e o Reino Unido declaram guerra contra a Alemanha. Certo, gente? Então, a Alemanha, a Polônia, como eu disse para você, não recebeu apoio nenhum da França e nem da Inglaterra, gente. Prof. Isso. Fala, Sofia. Então, a França e o Reino Unido não ajudaram a Polônia com a Alemanha, mas depois declararam guerra com a Alemanha por causa disso. Eles declaram guerra contra a Alemanha, tu entende a questão? Eu declarei guerra contra a Alemanha, mas eu não fui ajudar a Polônia. Tipo assim, dane-se eles. A minha guerra é nazismo, entendeu? Parece que, tipo assim, eles estavam... Parece que eles queriam achar, tipo, um pretexto pra matar lá todo mundo da Alemanha. Gente, olha só. Eu anotei aqui só pra gente ter uma noção.
Varsóvia era atacada por 30 granadas lançadas pelos alemães. 30 granadas. A União Soviética, como tinha o Tratado de Não Agressão, também invadiu a Polônia. Então, não foi. Olha só, ainda disse para vocês, falei, né? Que no oeste ficava no oeste ficava a Alemanha e no leste ficava a União Soviética. Então, a União Soviética também invadiu a Polônia, tá? O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, eles prenderam toda a galera que eles consideravam, assim, inteligentes. Tá? 20.000 pessoas foram mortas pela União Soviética ali, rapidinho, quando eles chegam. Eles pegam a galera que eles consideram mais inteligente, top de linha, que pode estar questionando, que pode estar... prendem todo mundo e fazem um massacre na Polônia, certo? Só para vocês terem uma ideia do que vai acontecendo, tá? Então, imaginem só o país ficou abandonado. A própria sorte. Do lado oeste, nós vamos ter a Alemanha com bombardeio, com milhões de soldados. Do outro lado, a União Soviética matando a galera que eles consideravam inteligente e massacrando tudo. Ou seja, é a destruição total de um país. É a destruição total de um país. Tá? A Segunda Guerra Mundial, ela tem 3 fases. É muito importante a gente saber e entender. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial é composta de 3 fases. Primeiro, de 1939 a 1941. Tá? É a fase em que a Alemanha é hegemônica, está dominando tudo, está expandindo território, está conquistando território, está dominando, está bombando, é a bolachinha mais gostosa do pacote, é o gás da Coca-Cola, é a última bolachinha do deserto, enfim. E eles têm uma tática de conflito. Ela estava todo gás, né? É a Blitzkrieg. A Blitzkrieg, tá? É a chamada Guerra Relâmpago. O que é a Blitzkrieg? É uma forma de ataque. Eles atacam ao mesmo tempo com blindados, infantaria, artilharia e aviação, e por mar também. É tudo ao mesmo tempo. Eles fazem um ataque simultâneo. Ou seja, não dá vazão para a galera correr para nenhum lado, fazer alguma coisa. Primeiro, eles cortam toda a questão de comunicação, então eles não conseguem avisar ninguém, e fazem um ataque ao mesmo tempo por terra, por mar e aéreo. Tipo, detonam um lugar. Então, essa forma que é a Guerra Relâmpago, que é a Blitzkrieg, tá? Fez com que, na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, com que a Alemanha garantisse seus territórios, garantisse seu expansionismo e fosse o gás da Coca-Cola, a bolachinha mais gostosa do pacote. Ou seja, ela estava à frente desse conflito, tá? Na primeira fase da guerra. Lembrem-se também que tem o Tratado de Não Agressão com a União Soviética. Ou seja, só tem uma frente de batalha. Não tem a frente oriental, só tem uma frente ocidental. É muito mais fácil, tá? Em 41, o negócio vai mudar. Porque nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos no conflito e nós vamos ter o fim do Tratado de Não Agressão com a União Soviética. Então, o Hitler precisa de terra, o Hitler acaba com esse tratado e vai invadir a União Soviética. Tá? É o mesmo ano que ele invade a União Soviética, ou seja, que ele acaba com o Tratado de Não Agressão, ele vai ter outra frente de batalha, que é a frente oriental. Os Estados Unidos também vai entrar no conflito. Então, 41 é um ano importantíssimo. Por quê? Nós temos o fim do Tratado de Não Agressão e nós temos a entrada dos Estados Unidos no conflito. Vou falar da questão do Japão, especificamente, né? Porque os Estados Unidos entra por conta do ataque a Pearl Harbor, que é uma base no Havaí, que foi atacada pelos japoneses, certo? A gente vai falar do Japão e desse ataque para a entrada dos Estados Unidos e vamos falar também sobre o fim do Tratado de Não Agressão. Mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro, porque faltou 1 minuto, né? Então, gente, até aqui vocês conseguiram entender de um aparato geral a Segunda Guerra Mundial?
Ô, prof, Oi. Os Estados Unidos entra por causa do ataque do Japão aonde? Há uma base estadunidense no Havaí chamada Pearl Harbor.